Boa tarde, meus ilustríssimos alunos e alunas, professor Eli que vos fala. Eu espero que todos estejam bem. Depois aí desse períodozinho sem nenhuma comunicação entre a gente está aí começando essas aulas de forma diferenciada, essas aulas remotas. Então, hoje eu tenho como objetivo falar para vocês a parte inicial de números naturais e falar como vai ser o nosso trabalho, né? Bem, nós vamos ter algumas atividades disponibilizadas no grupo. À medida que elas forem disponibilizadas, a gente também vai estar marcando a data de verificação de cada uma das atividades, para que vocês possam desempenhar e ter um feedback bacana dessas atividades. Amanhã, no caso, terça-feira, a gente deve estar postando aí essa atividade para que a gente faça a correção na nossa quarta ou sexta-feira. Amanhã, quando a gente estiver postando, a gente deve estar comunicando aí para vocês. Eu ainda não estou inserido no grupo de vocês, mas em breve estarei disponibilizando aí o meu celular para estar aí disponível e vocês, no caso, estarem fazendo as devidas observações. Frisando novamente, espero aí que todos estejam bem e os familiares também, tá? Bem, o apanhado dessa semana vai ser relativo a números naturais. O apanhado dessa semana vai ser relativo, no caso, a números naturais. A gente vai dar uma velha, digamos assim, prévia do que realmente nós vamos ter de números naturais. Nós teremos aula na TV com outro professor. No caso, a gente vai sempre estar fazendo essa parceria entre a aula da TV com a nossa aula. Por isso, como trata-se as aulas da TV, trata-se de operações com números naturais, eu resolvi dar um apanhado de forma um pouco mais inicial, mas nas aulas posteriores, provavelmente já no caso amanhã, a gente já vai estar comentando sobre operações, consequentemente enfatizadas lá com o canal na TV, tá certo? Com as nossas aulazinhas de matemática com o professor. Perfeito? História dos números naturais, povos primitivos. O ser humano já contava pequenas quantidades, os animais que caçava, os objetos que fazia, as mudanças de lua, entre outras situações, etc. Como não existia símbolos, usavam os dedos da mão, pedrinhas, etc. Por exemplo, tinha aí um fazendeiro que criava carneiros, digamos assim, liberava-os para fazer, para pastorar, digamos assim, pela manhã cedo e ao final da tarde os recolhia. Então, para saber se a quantidade que tinha saído era a mesma que tinha retornado, eles faziam essa contagem através de pedrinhas, certo? Perfeito. As primeiras marcações das quantidades eram feitas com desenhos nas cavernas, nós em cordas, pedrinhas, talhos, entre outros, tá? Ou seja, uma informação que eu acredito que todos já devem ter ouvido, né, na história dos números, no início da aprendizagem de matemática, não é isso? Perfeito. Com o passar do tempo, o homem necessitou fazer desenhos e símbolos para contar. Foi difícil chegar ao sistema de numeração que utilizamos hoje. Ao longo dos séculos, diferentes povos empregaram diversos tipos de sistema. Aqui você tem já a simbologia conhecida de hoje. Mas para chegarmos a essa situação, ou seja, houve um percurso muito grande, tá? Os egípcios registravam quantidades utilizando símbolos relacionados a imagens familiares a eles. No caso, botava algo que estava no seu cotidiano, para que ele fizesse exatamente essa associação. Tipo,
eu tinha um tracinho, representava o número 1, dois tracinhos representa o número 2 que hoje nós conhecemos. E assim sucessivamente. Já o 10, eu não colocava 10 tracinhos, no caso eu já fazia essa simbologia. O 100, já essa outra simbologia. Entre outras, as minhas situações descritas e vistas aí por vocês. No caso do 1000, do 10.000, 100.000, 1 milhão. Os símbolos de numeração egípcia são chamados de hieróglifos. Eles não utilizavam o símbolo que representa o número 0, conhecido por nós hoje. Ok, galerinha? Belezinha? Bacana. O bom agora é porque a gente não precisa estar puxando a orelha, pedindo silêncio, não é? Bacana. E aí, no caso, você já pode ter até sua garrafinha de água do lado para tomar, uma barrinha de chocolate, um bombonzinho, assistir suas aulas, mas concentração, viu? Não percam a concentração, por favor. Sistema de numeração romano é um outro sistema que nós tivemos, ou melhor, que ainda temos, ou seja, você tem algumas situações que, no caso, são utilizadas até hoje, né, do símbolo romano. Você tem um relógio, como está aqui exemplificado, aqui você tem um relógio, onde, no caso, a numeração deste relógio são utilizando símbolos romanos, onde aqui esse I representa o número 1, como aqui está a nossa tabelinha ao lado, né? Mas isso aqui com certeza todos lembram. O 2, tracinho 2 Is é o número 2, 3 Is é o número 3 e assim sucessivamente, certo? Lembrando que o objetivo aqui é só conhecer um pouco da história dos números naturais, não necessariamente estarmos estudando a numeração romana, ok? Como foi dito anteriormente, ainda hoje usamos a numeração romana, por exemplo, em alguns relógios, em alguns livros, para indicar capítulos, em nomes de papas, etc. Belezinha? E o sistema adotado no Brasil? É o nosso sistema indo-arábico. Foi criado pelos hindus, porém foram os árabes que aperfeiçoaram e divulgaram o sistema. Por isso que está aí a junção indo-arábico, desculpa, e, no caso, povo árabe. Por isso que nós temos a nomenclatura indo-arábico. Por isso é chamado de sistema de numeração indo-arábico, já foi dito. Hoje é aceito no mundo todo. Mas esses números que nós conhecemos hoje, eles já foram colocados de cara? Não. Você está observando aqui a progressão que eles tiveram até chegarmos na nossa atualidade. Ou seja, aqui os hindus, eles 300 anos antes de Cristo, ou seja, o 1 que conhecemos hoje era uma barrinha na forma horizontal, duas barrinhas na forma horizontal, era o nosso número 2. E, no caso, 3 barrinhas era o nosso número 3. E assim sucessivamente você tinha esta simbologia que hoje nós temos conhecido os nossos números, ok? Na verdade, nós temos apenas 10 algarismos. E com esses algarismos nós formamos todos os números que hoje nós conhecemos. Nós começamos com algarismo 0, algarismo 1, algarismo 2, algarismo 3, algarismo 4, algarismo 5, algarismo 6, algarismo 7, algarismo 8 e algarismo 9. Esses algarismos, que ao todo são 10, a gente compõe todos os nossos números que são infinitos, tá ok? Beleza? Espero que estejam compreendendo todos esses detalhezinhos que a gente está, ou no caso, relembrando, né? Já que a maioria já foi visto. Agora falando propriamente dos nossos números naturais. A sequência dos números naturais é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Professor, por que natural? Natural porque está no nosso cotidiano. Esses números, eles estão no nosso dia a dia. É natural a gente estar vendo ele diariamente. Então, por isso que nós o chamamos de natural. Você observa que a gente faz essa numeração para representar o número de uma casa,
o seu códigozinho da carteira de identidade, o códigozinho de barra de um determinado produto que você vai fazer a compra numa determinada mercearia, num supermercado, ou entre outras situações, para você fazer a medida da sua altura, dependendo se for uma altura inteira, no caso, mas, ou seja, está envolvendo números, né? O seu peso, o tempo, ou seja, tudo isso a gente engloba números. E esses números nós vamos chamá-los de números naturais, está no nosso dia a dia, é natural que a gente está os vendo cotidianamente. Então, nesta sequência, os números estão em ordem crescente, ou seja, começamos do menor e a cada unidade a gente vai aumentando até chegarmos, ou melhor, é infinito. Nós não temos um fim, tá ok? A sequência de números naturais é infinita, ou seja, não tem fim. Uma atençãozinha para essas informações, ok? Belezinha. Por enquanto, tudo tranquilo. E se nós colocarmos esses números na nossa reta numérica? Se nós colocarmos esses números na nossa reta numérica, a reta numerada pode ser representada, podemos representar cada número natural por um ponto na reta. Essa reta chama-se reta numerada ou numérica, reta numérica. Aqui no caso, você observa que você está começando do zero e à medida que você vai indo para a direita, você está crescendo. Eu sei que você já é conhecedor dos números negativos, né? Então, os números negativos estão aqui à esquerda. Mas no caso aqui, a gente está englobando apenas os números naturais. Acredito que a gente está seguindo o cronograma estabelecido pela SENEC, então acredito que o nosso próximo passo será a visualização dos números inteiros, onde a gente vai ver os números naturais, ou seja, os positivos e o zero, e também os números negativos, que vão estar aqui à nossa esquerda. A ordem dos números naturais, melhor, ordem dos números naturais. Observe na reta numérica que o valor de cada número é maior que o seu antecessor. Professor, mas o que é o antecessor? É o que vem antes. Qual é o número que vem antes do zero? Não existe nenhum número natural que vem antes do zero. O número que vai vir antes do zero é o -1, professor, só que ele não é natural, ele seria inteiro. Só estamos falando de números naturais, tá? Então, qual seria o antecessor do 1? O 0. Qual seria o antecessor do 2? O 1. Qual seria o antecessor do 8? O 7. Ou seja, antecessor vem antes. Sucessor. Ora, se o antecessor vem antes, o seu sucessor depois. Qual seria o sucessor do 9? O 10. Qual seria o sucessor do 13? No caso, seria o 14. Então, bem simples. Seria maravilha que fosse só essa facilidade da nossa querida matemática. Opa, mas é só ter foco, disciplina, estar exercitando. Às vezes você tem uma diferença de um aluno para o outro, mas tudo tem a ver com a disciplina de estudo de cada aluno. Se aquele aluno ele tem aquela disciplina de estudo, está fazendo tudo direitinho, ou seja, a facilidade dele compreender os assuntos será bem maior do que aquele que não vem fazendo com bem objetivo e com muita frequência, no caso, tá? Então, para lembrar, o que é antecessor vem antes e o que é sucessor, no caso, vem depois. Perfeito? Tudo aqui já foi visto outrora, mas não custa nada a gente estar lembrando para aqueles que não recordam, ok? Ordem dos números naturais. Através da reta numérica, podemos perceber que o número 10 é um número maior que 7. Vamos voltar lá. Olha lá, o 10 e o 7. Você observa que 10 é um número maior que 7, tá? Observa na nossa reta numérica. O número 6 é um número menor que 9. 6 é menor que 9. Professor, eu sempre tenho dificuldade em saber quem é maior e quem é menor. Observe que aqui, se você botar um tracinho aqui, fica parecendo o número 7. Se você colocar um tracinho aqui, ó, fica parecendo o número 4.
Então, 7 seria associada ao símbolo de maior e 4 seria associada ao símbolo de menor. Outra situação, a boca está sempre aberta para quem tem mais fome, tá? Então, a boca está sempre aberta para quem tem mais fome. Então, a boca está aberta para quem? Para o 10. Então, o 10 é maior. A boca está aberta para quem? Para o 9. Então, o 9, no caso, será o maior. Números naturais consecutivos. São números que vêm imediatamente um após o outro. 7 é consecutivo a 6. 20 é consecutivo a 15. Como assim, professor? Não entendi. Ora, qual é o consecutivo do 3? É aquele que vem imediatamente posterior ao esse 3. Então, no caso, vai ser o 4. Qual será o consecutivo do 4? O 5. Qual será o consecutivo do 6? O 7. Qual seria o consecutivo do 10? No caso, seria o 11. Então, isso é consecutivo. São números que vêm imediatamente um após o outro. Perfeito? Então, lembramos aí da ordem, né, de certa forma, dos números, quem é maior, quem é menor, quem é igual, se eles são ou não consecutivos, tá certo? Falamos de antecessor, falamos de sucessor, tudo isso recordando aí os nossos números naturais. Números naturais pares e ímpares. Números naturais pares, qualquer número terminado em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, qualquer número terminado em um desses algarismos, nós vamos chamar esse número de número par. 0, número par. 4, número par. 22 está terminando no 2, é par. 28 está terminando no 8, é par. 36 está terminando no 6, é par. Se terminar no 0, no 2, no 4, no 6 e no 8, eu vou denominar esse número como sendo um número par. Números ímpares são números que vão terminar ou em 1, ou em 3, ou em 5, ou em 7, ou em 9. Terminou em 1, terminou em 3, terminou em 5, terminou em 7, terminou em 9, nós vamos identificar esse número como sendo um número ímpar. Perfeito? 49 está terminando em 9, então é ímpar. 15 está terminando em 5, então, no caso, é um número ímpar. Beleza? Qualquer número par, ao ser dividido por 2, não deixa resto. Números naturais pares e ímpares. Você sabia? Opa! Qualquer número par, ao ser dividido por 2, não deixa resto. Ou seja, o resto é 0. Então, qualquer número par dividido por 2 não deixa resto. Então, essa é uma das nossas informações do Você Sabia. Qualquer número ímpar, ao ser dividido por 2, deixa resto 1. Se é um número ímpar, quando você dividir por 2, deixa resto 1. Se é um número par, quando é dividido por 2, deixa resto 0. Não deixa resto, ou seja, deixa resto 0. Beleza? Mais na frente, você, ou até mesmo no próprio livro de vocês, aparece às vezes alguns símbolos, tá? E esses símbolos, eles são para identificar o conjunto, ou seja, esse símbolo ele comporta quais números? Resumidamente, é isso que ele está querendo dizer. Reunindo todos os números naturais, formamos então o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N. Quando você tiver esse N e esse N estiver representando o conjunto, esse conjunto eu digo que é o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, professor, mas o que é conjunto mesmo? É uma sentença onde a gente representa através, ou melhor, entre chaves e os elementos separados por vírgula, tá? Nosso Nzinho aqui representa o conjunto dos números naturais, beleza? Os elementos desse conjunto são escritos entre chaves e separados por vírgula,
belezinha? Reticência porque nós sabemos que o conjunto dos números naturais são infinitos, ou melhor, é infinito, não é que são, é infinito. Conjunto dos números naturais diferente de zero. Professor, qual é a diferença desse para esse? Esse N primordial não tem um símbolozinho acima dele. Esse N de baixo tem um símbolozinho acima dele, do lado um pouquinho aqui. Esse símbolo eu chamo ele de asterisco, tá? Esse asterisco significa dizer que eu estou diante de um conjunto dos naturais que não tem um número zero. Quando não tem o asterisco, eu começo do próprio zero infinitamente. Se eu tenho naturais e tem um símbolozinho do asterisco, significa que não vai ter o número zero. Perfeito? Essa é a diferença de um para o outro. Sendo que conjunto está sendo representado, a representação desse conjunto é entre chaves e os seus elementos separados por vírgula. Perfeito? Belezinha? Tudo tranquilo, né? Utilizamos os números naturais em diversas situações. Contagens, eu até citei anteriormente. No caso, a gente pode estar representando a numeração da tua casa, o número do teu telefone. Um exemplo aqui de contagem. Em 2010, a população do Brasil era de aproximadamente 191 milhões de habitantes. Hoje é mais de 200 milhões, né? Ordem ou posições. Na Olimpíada de 2008, o resultado da prova de natação foi, em primeiro lugar, foi o César. Em segundo lugar, o Amauri. Em terceiro lugar, o Alain. Aqui, no caso, você tem a ordem e a posição, né? De certa forma. Lembrando que os nossos números são colocados em classes e ordens e classes e ordens, né? Classe das unidades, classes dos milhões, das milhares e etc. Tá? Beleza? Utilizamos números naturais para estar fazendo a representação, por exemplo, do CEP, que representa o código postal. É uma maneira de representarmos, de medidas, ou seja, tudo que a gente havia colocado anteriormente, né? E aí, no caso, hoje, era isso que nós tínhamos para estar comunicando para vocês. Amanhã a gente vai dar já continuidade, como eu já falei para vocês, onde a gente já vai estar entrando propriamente nas operações, que no caso vai ser retratado na TV as operações na quarta-feira. Amanhã vocês não têm vídeo, né, na TV, mas na quarta-feira vocês vão ter vídeo na TV. E aí, consequentemente, para estarmos falando na mesma linguagem, é interessante que a gente estejamos, no caso, na mesma sintonia. Ok? Então, agradeço aí a participação aí de todos. Eu sei que não está existindo aqui um feedback, mas telepaticamente a gente está se comunicando, ok? Até amanhã, se Deus nos permitir. Fique com Deus e abraços.